Olá, você já ouviu falar ou conhece algum caso de abandono afetivo paterno? É bem fácil que sim, porque o problema, embora seja considerado um ato ilícito civil no país, é muito comum nas famílias brasileiras. E é sobre este assunto que conversamos hoje no Contraplano. Eu sou Milena Dutra e o programa Contraplano já está no ar. O abandono afetivo paterno acontece quando o pai deixa de exercer seu papel educativo e emocional. Envolve a ausência de cuidado, presença, afeto e orientação, essenciais para o desenvolvimento integral da criança ou adolescente. Para essa conversa, recebemos hoje Keila Pavão, conselheira tutelar da área da Cidade Operária e Cidade Olímpica, em São Luís, o psicólogo Mauro Brandão e também a pedagoga e diretora escolar Mariine Abeceira. Sejam bem-vindos ao Contraplano de hoje. E eu começo esta edição perguntando ao psicólogo Mauro Brandão, muito obrigada pela sua participação aqui, quais as possíveis consequências psicológicas e sociais, por exemplo, psicólogo, para quem enfrenta o abandono afetivo paterno, no caso de crianças e adolescentes. Tá certo, Milena. Antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez o convite ao programa. É sempre importante e legal participar e contribuir com temas tão relevantes. Mas antes de falarmos sobre abandono afetivo paterno, é importante falar da importância do afeto, da afetividade no processo de desenvolvimento dessa criança. A afetividade é tudo aquilo que influencia no bem-estar dessa criança. Então, principalmente na primeira e segunda infância, nós entendemos como algo crucial que essa criança tenha um ambiente seguro, tenha um ambiente onde ela tenha o amparo adequado das suas figuras de referência. As figuras de referência, elas podem ser os pais, mas também pode ser qualquer pessoa que assuma esse lugar. Quando essa criança ela não tem, caso específico, há um abandono afetivo relacionado a um dos pais, e no caso, geralmente os pais, os homens que são mais ausentes nesse processo, de acordo com a estatística, pode haver sim implicações nesse processo de desenvolvimento. Principalmente o desenvolvimento de uma personalidade mais hostil, comportamentos mais agressivos, sensações de desamparo, angústia. E isso vai ficando cada vez mais forte quando a criança ela é introduzida no ambiente escolar e começa a fazer comparações. Quando ele vê o coleguinha com o pai comparecendo na escola, quando tem aqueles momentos sociais onde um dos personagens está ausente, então começa a fazer essa introjeção, porque quando ela está mais jovem, ela até percebe essa ausência, só que ainda não consegue elaborar de fato. Na medida que ela vai se desenvolvendo e vai tendo essas experiências, ela tem esse primeiro contato. Então, há implicações, assim, só deixar claro, não são questões determinantes, mas que tem um grande potencial de influenciar, sim, o próprio desenvolvimento psicossocial dessa criança e que pode, mais lá na frente, também, essa pessoa carregar um trauma. Trabalhando muito na escuta clínica, a gente percebe quão isso é forte. Cada pessoa tem uma forma de lidar com esse processo, só que sempre fica ali uma marca, fica um trauma. Então, a ausência ela pode ser ressignificada de várias formas, só que até que esse processo de ressignificação aconteça e ela tenha, né, as habilidades necessárias para poder ressignificar, ela passa por um grande sofrimento. E pode implicar em alguns transtornos, algumas condições que são difíceis. Para um adulto já é difícil, imagina para uma criança que ela está no processo de simbolização, né? Professora, você falou muito do ambiente escolar. A professora Mariine está acostumada com esse ambiente. Quando se fala de reflexos que a criança ou adolescente, no caso estudante, leva para o ambiente escolar. Vocês como educadores, vocês percebem esses sinais? Mesmo, vocês percebem a ausência de um pai, mas percebem esses sinais no ambiente escolar, no processo de ensino-aprendizagem? Sim, primeiramente boa tarde, né, a todos que estão nos ouvindo. O reflexo é bem significativo na escola. Quando de fato há uma desestrutura no ambiente familiar, é notado realmente por nossos professores, no ambiente escolar mesmo. A criança ela expressa um comportamento bem diferenciado, né? Ele fica bem retraído, ou o contrário, né? Agitado, né? Ele vai responder de várias maneiras essa situação, como falou nosso psicólogo, que ele não realmente entende aquela situação, mas há uma resposta,
há uma resposta aos seus comportamentos e afeta diretamente a cognição, o entendimento, a questão da aprendizagem mesmo. Ela sofre essa dificuldade no seu cognitivo das questões da aprendizagem. Então tem que haver afetividade, não só por parte, a gente sabe que a afetividade em todas as áreas ela é bem-vinda, no ambiente familiar, no ambiente da escola, tem que haver isso para um bom desenvolvimento de uma criança e de um adolescente. Isso aí não é só no ambiente familiar. Então, mas no ambiente familiar é o principal, porque é o primeiro momento dele ali, os primeiros educadores são os pais, né, a gente sabe disso. Então, assim, vai sim refletir na escola e isso é perceptível, bem perceptível. Conselheira, quando o problema está dentro de casa e quando esse problema ele reflete na escola, reflete em toda a sociedade. Sim. Como é que o conselho ele recebe esses casos ou já recebeu algum caso do tipo, se é comum no trabalho diário de vocês com crianças e adolescentes e acolhimento a essas famílias em situação de vulnerabilidade social, como é que esses casos eles chegam ao conselho tutelar, por exemplo? Primeiramente, boa tarde, né, a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Sou a Keila Pavão, uma das conselheiras tutelares da região Cidade Operária e Cidade Olímpica. Pois bem, assim, é um assunto novo, né, uma lei nova, 12.240 do ano passado. Então ainda gera algumas situações, né, e enfim. Mas a respeito do Conselho Tutelar, a escola ela é uma parceira do Conselho Tutelar, sendo identificada na escola, obrigatoriamente a escola deve comunicar ao Conselho Tutelar, né? Enviar o seu relatório dessa informação. Até porque a escola é o local onde eles têm um convívio muito grande com essas crianças, então é de fácil identificação. E algumas escolas têm a presença do psicólogo, né? Outras não, mas o professor ele consegue identificar isso de uma forma bem melhor. E ao chegar ao Conselho Tutelar, essa família ela é notificada, né, pelo conselho. E aí, no caso, quem está cometendo, né, esse ato ilícito, é importante frisar que na lei é considerado como ato ilícito, tá certo? E essa lei, inclusive, ela alterou também o ECA, artigo 4, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E ele é notificado. Ao ser notificado, tem essa orientação, né, a depender da situação, é encaminhado ao CRAS-CREAS. Se tiver um agravamento, né, se outras violações para além dessas forem identificadas ou se tiver um agravamento também dessa questão, Ministério Público, né? E aí levando ao Ministério Público tem umas outras penalidades também, está sendo bem falado a respeito dessas penalidades, tem algumas interpretações, né? Inclusive com a questão financeira de reparação, né? Para uma possível reparação, então ela é ampla, né? É um artigo, né? Volto a repetir, no ECA número 4, mas ela tem uma amplitude. Não é só chamar, olha, você precisa ali ter um suporte não só financeiro, né? Porque às vezes o pai ou a mãe, é importante frisar, hoje como a pauta é sobre o pai, né? Então nós iremos nos deter sobre o pai, mas infelizmente eu abro uma aspas agora, que há uma crescente, que a mãe também seja essa violadora, né? Infelizmente, e talvez seja uma pauta, e a criança eu acredito que ela sente até mais, porque a mãe Com certeza. Né? Mas isso é uma pauta para um outro momento. E aí tem a questão da indenização, né? É importante, volto a repetir, frisar que a assistência à criança, quando os pais são separados, não é só o financeiro, é o suporte psicológico. Como bem o nosso psicólogo falou, é uma fase de construção daquela criança. Então, se é uma pessoa em desenvolvimento, né? Então, se falta uma peça, vai faltar algo lá na frente. Mas, em resposta à sua pergunta, inicialmente é a notificação. Não se resolvendo, aí a gente vai comunicar aos outros órgãos. E quando chega, doutor Mauro, a esse ponto da mãe, a família, fazer esse relato ou denunciar aos órgãos competentes ou pedir ajuda de um conselho, isso traz um trauma, um reflexo também para a educação desta criança ou deste adolescente, impactos diretamente na relação familiar, né? Claro, na medida que o Estado ele tem que intervir para dar conta de algo que é da relação humana, é porque o diálogo já não estava mais acontecendo. Sim. Então há uma falência ali da relação daquele núcleo familiar.
E o Estado vem para tentar reparar, né? Como bem disse aqui as nossas convidadas, temos uma lei, temos o ECA, que protege as crianças e adolescentes, então é dever não só dos familiares, mas de toda a sociedade, de todas as famílias, né? Preservar os direitos dessas crianças e adolescentes. Então, quando o Estado intervém, claro, já há uma ruptura ali significativa. Então, principalmente, esse pai ou essa mãe, né, que muito bem dito, pode também acontecer, a mãe acontecer esse abandono, inclusive acaba tendo um efeito muito mais implicador no processo de subjetivização dessa criança. Quando acontece esse processo, eu tenho a impressão, não vou ser taxativo, mas eu tenho a impressão que há um distanciamento maior, porque há uma obrigação de dar aquilo que não deveria ser obrigado. Porque afeto é algo espontâneo, afeto é encontro, afeto são correlações. Não pode ser pressionado. Quando essa correlação acontece de maneira impositiva, então já se constrói uma relação artificial. Como ainda é muito novo, né, uma lei do ano passado. Sim, de outubro. De outubro do ano passado, ainda é cedo para ver quais são as implicações nesse processo de relação, que também depende muito do que se objetiva dentro dessa circunstância. É uma reparação simbólica também, além da reparação financeira, isso vai servir para, não vai suplantar a ausência, mas vai ajudar em algum ponto desse processo da construção identitária dessa criança ou desse adolescente? Não, fica aí a interrogação. Mas com certeza traz suas implicações, sim. Né? Traz suas implicações e a forma como vai ser manejado. Com certeza tem uma equipe que vai acompanhar essa criança, essa família, né, nesse processo de abandono afetivo, mas que por si só já é um evento traumático. Né? Lembrando que, como vocês ressaltaram, a lei foi sancionada pelo governo federal em 2025. É um ato ilícito. É um ato ilícito civil aqui no Brasil, não é um ato ilícito penal, ou seja, quem está cometendo pode sofrer uma indenização, uma penalidade, não na esfera penal, mas por se tratar de um ilícito civil, não é isso, conselheira? Isso. No caso, a indenização, isso comprovando por meio de laudo, através de um documento emitido pela uma equipe e nela constando um psicólogo. Também a reparação, né? Que nunca vai ser uma reparação, mas o trauma fica, né? O trauma fica, exatamente. E também o requerimento, né? No caso daquela pessoa, para que o nome do pai ou da mãe ou do responsável seja retirado da sua documentação. Professora Mariene, quando esse processo ele acontece durante a vivência do aluno na escola, porque muitas vezes o aluno já chega à escola já vivenciando esse momento, esse processo de abandono. Mas quando esse abandono ele acontece durante a convivência na escola, com os demais, muda-se drasticamente o contexto familiar. Como é que a escola ela age? A criança, no caso a escola, né? O objetivo, as finalidades da escola vai além das questões das aprendizagens, no caso curricular, né? Das aprendizagens científicas. Porque a gente lida com pessoas em desenvolvimento, né? A educação básica, ela está trabalhando aí com o menor. Então, as leis para a escola, o Conselho Tutelar, a própria LDB, que rege a questão da educação, ela vai dar esse suporte de cuidado. Né? A BNCC vai nos exigir, né, quanto escola, o cuidar. E esse cuidar nos leva para um olhar mais sensível, mais afetuoso, no sentido de amparar essa criança. Como que a escola deve fazer e faz? Acompanhar o desenvolvimento cognitivo dessa criança nas aprendizagens e procurar saber o que está provocando aquela dificuldade. Por que aquela criança está recuada? Por que aquela criança está ali com aquele problema e não está acompanhando o currículo? Porque o objetivo da escola é que ela tenha uma formação plena, né? Um desenvolvimento pleno, né, para o exercício da cidadania futuramente. Então, faz parte da educação. Então, o que acontece? Quando a gente vê que algo está atrapalhando as aprendizagens, a gente vai procurar providenciar, saber onde que está o ponto negativo ali para ajudar essa criança. Que às vezes está na família, né? Então, a gente percebe que há algo errado, né, do outro lado, que a escola ela só complementa o lado familiar. E aí a gente chama os pais,
apresenta a dificuldade da criança, daquele currículo, e vamos fazer uns questionamentos, e aí o pai também se abre, a mãe vai contar lá suas dificuldades, e a gente tenta, passa para o psicopedagogo, para o psicólogo da escola, e tenta acompanhar a situação, né? Em casos mais graves, que nunca aconteceu conosco, né? Aconteceu uma certa vez, mas foi resolvido, né? Foi conciliado. E não deu para chegar a ser uma denúncia, né? Porque houve conciliação. Mas, graças a Deus, a gente não tem assim, casos bem graves, né? Mas há esse cuidado, né? A gente tem esse olhar com a criança, o adolescente, com essas questões. Porque o nosso objetivo é a aprendizagem. E se essa aprendizagem não acontecer, algo está atrapalhando, né? E aí, esse cuidar e esse olhar a gente deve ter quanto escola. Faz parte da formação da criança. E no próximo bloco a gente vai continuar conversando aqui no Contraplano sobre abandono afetivo paterno. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o Contraplano, hoje discutindo sobre o abandono afetivo paterno. A convivência e a assistência afetiva são deveres dos pais, assim como o sustento material, a guarda e a educação. Keila, a gente começa esse bloco com você. O Conselho Tutelar também tem esse processo de escuta, de acolhimento, mas também tem o seu papel legal. Uma vez recebendo essa denúncia, não sei se esse é o termo, sobre um abandono afetivo paterno, o que vocês fazem seguindo a lei e seguindo o que diz o papel do conselho na sociedade? Certo. O termo correto é a comunicação, né? O conselho tutelar ele é comunicado. Como eu falei no bloco anterior, ao receber essa comunicação, a família, aquela pessoa no caso, né? O que está violando o direito é notificado. Comparece ao conselho tutelar. Lá é feito as devidas orientações, né? Olha, é assim, assim, assim. Algumas situações se resolvem, outras não, permanecem. E aí essa pessoa vai dizer, mas eu já pago a pensão. Não, mas eu já mando a feira. E aí agora ele vai receber, não, mas aqui tem a questão do abandono afetivo. E esse aqui é tão importante, ou até mais quanto o outro, né? Quanto o outro. Então ele é notificado, ele recebe as orientações. Permanecendo, nós teremos que encaminhar para outros órgãos, né? CRAS, CREAS, a depender da situação, como eu falei anteriormente. E talvez, possivelmente, o Ministério Público. Chegando lá, a situação também tem um agravamento, né? Como nós já falamos, até mesmo a perca ali, a destituição do poder familiar. E a gente não quer que chegue a isso, né? E só pontuando a fala da professora, contribuindo, melhor dizendo, no bloco anterior, a escola, ela está ali, né? E aí nós tentamos resolver e resolvemos. Excelente. Ao Conselho Tutelar é comunicado quando esgotado todas as possibilidades. Eu só vou dar um exemplo para a gente entender o que é esgotado todas as possibilidades. O aluno está na escola e ele falta ali. E ele faltou aquela vez, e a escola chamou aquela família e aí continuou e não se resolveu, não sanou. Então é a hora de chamar o Conselho Tutelar. Né, para esgotou as possibilidades, não resolvendo, a gente tem que fazer os devidos encaminhamentos. Até porque essa questão psicológica, né, a construção, a criança, ela é um indivíduo em construção. Eu volto a repetir, se faltar uma peça, ela vai bagunçar tudo, né? Essa peça pode até cair. Na escola, lembrei, quando tem as apresentações, quantos de nós, quando íamos apresentar, poderia ter centenas de pessoas lá, mas quem nós queríamos ver ali? O pai ou a mãe. O pai ou a mãe. Até hoje eu tenho assim, lembranças afetivas do meu pai. Quando criança, na época de Páscoa, minha família sempre foi simples, né, Karen? E aí eu via ele na rua, vindo lá no final da rua, vindo do ônibus com 2 ovos de Páscoa ali. Então assim, meu pai, para mim, é uma referência de homem de pai, né? E quando falta, e quando não tem, né, essas lembranças, essas memórias afetivas. Então a lei, ela não vem para obrigar ninguém a amar ninguém, mas infelizmente, eu posso talvez pedir licença para usar essa palavra, infelizmente teve-se que criar uma lei
para dizer ao pai ou à mãe que você Pois é. precisa dar afeto para o seu filho, É como se estivesse ensinando o óbvio. ensinando o óbvio. E professora Mariene, as escolas trabalham muito isso hoje, a ausência do pai, seja por qualquer motivo, especialmente quando há um abandono. As escolas hoje trabalham em datas comemorativas, por exemplo. Como é que vocês estão atuando isso pedagogicamente nas escolas quando o pai é um pai ausente, quando a criança sente falta ou tem a falta da figura paterna? A escola, ela prevê o caso antes, porque às vezes nós colocamos as crianças em festas comemorativas, apresentação de projetos, e aí a criança fica naquela apreensão, papai ainda não chegou, papai ainda não chegou. A gente fica ali tentando verdade. amparar e liga, e eu estou vindo, não, ele está vindo. Geralmente a gente vai deixando as apresentações, sempre tenta amenizar aquela situação, mas tem casos que não vem mesmo, né? A gente tem casos de crianças que vai pro cantinho, chora, papai não veio, não quer apresentar e não apresenta. A gente tenta levar ali, consolar e explicar que papai está ocupado e tal. Tenta amenizar, né? Uma falha ali bem... Mas eu quero pontuar algo aqui que é bem interessante, que esse abandono afetivo, tem pais que eles não comparecem para assinar boletim, não comparecem para saber nada da criança, por mais que a criança mande aviso, que a escola mande o aviso, ligue, mas faz de tudo e passa o ano todinho e não vem. Eu considero isso um abandono afetivo. Uma né? negligência. Uma negligência até. E aí a gente até diz, vamos acionar o Sim, Conselho com Tutelar, certeza. porque é um abandono de fato. E nós trabalhamos projetos sociais para que os pais se conscientizem. Esse verbo conscientizar é bem subjetivo, porque as pessoas conscientizam-se, a gente não obriga ninguém a se conscientizar, né? E aí a gente faz os projetos sociais sobre vários temas sociais que possam despertar aquele cuidado, aquele amor, né? A gente faz. Mas isso acaba sendo teórico, né? Não vai para a prática. A gente acaba de fazer o projeto aqui, emociona todo mundo, mas do outro lado as coisas se repetem, porque existe uma raiz que precisa ser resolvida, né? Eu acredito que a escola tem que traçar um paralelo familiar. Além dos 200 dias letivos, né? Tirar espaços para trabalhar família em um calendário paralelo. Isso é uma ideia, né? No caso, não sei se tem escolas que já trabalham assim, mas seria interessante, né? Trabalhar essa questão da conscientização, do despertar, né? Mostrar que aquela criança é vulnerável, que está em desenvolvimento, que precisa de afeto, carinho, não é só de dinheiro, brinquedo caro, e não. Precisa de presença do pai realmente. Então a gente trabalha isso, as questões, faz roda de conversa com pais separadamente, por turma, porque tem que ser roda de conversa mesmo. Por quê? Porque se a gente tratar isso em reunião, tem muita dificuldade, uns não ficam, né? E quando é roda de conversa é olho no olho, então há esse diálogo. Pelo menos na escola que eu trabalho, a gente tenta aproximar os pais de uma realidade para acompanhar esse desenvolvimento. Porque o que a gente quer realmente é que aquela criança tenha um desenvolvimento saudável nas aprendizagens, né? Porque às vezes a criança corre o risco de reter, né? De reter ali a sua série, e a gente não tem não deixa quando eu faço minhas reuniões formais, eu sempre digo assim, olha, nós vamos perseguir o que está atrapalhando o desenvolvimento de nossas crianças. Nós vamos apertar o cerco, no sentido de estar chamando. Tem pai que tira da escola já. Me aconteceu de um pai tirar da minha escola e dizer assim, essa escola é muito burocrática. Mas por quê? Porque tudo nós chamávamos. Nós temos que chamar o pai para acompanhar, né? Se faltou o lanche está ali, e aí tem aquela dificuldade ou faltou alguma coisa, para quem que a gente tem que ligar? A importância da presença do pai, da então, mãe, assim, em todo o contexto e a gente escolar sabe da criança, que né? tem família, né, que realmente não tem aquela cultura
de cuidar, né? Cuidar. Pai trabalha, mãe trabalha, às vezes o adolescente, a criança fica só em casa no celular. É fácil, é muito fácil a mãe ligar e perguntar, já fez atividade? Simples, ele diz, fiz. Né? Mas fez, será? Né? Então, assim, é muito complicado hoje em dia a questão da família. A raiz do problema realmente ela tem que ser sanada, mas é um pouco difícil. Doutor... Vai além de lei, vai além de projetos, né? É uma coisa assim bem Doutor complexa. Mauro, quando ela fala desse amparo dentro da escola, a gente vê cada vez mais a presença de um profissional da psicologia dentro da escola, um psicopedagogo, um psicólogo, e hoje é fundamental que esse profissional da sua área esteja também dentro do ambiente escolar para dar esse suporte multidisciplinar à escola. É muito importante. Só para contribuir com a fala dela, estava raciocinando, eu escuto, convivo com professores e eu tenho notado que a escola tem se tornado um lugar onde ela está ocupando o lugar que a família deveria ter, de educação. E isso gera um efeito. Qual é o efeito? Sobrecarga aos profissionais, né? São professores, principalmente os professores, mas também toda a equipe pedagógica que compõe o espaço escolar. Desafiador, viu? Desafiador demais. Então, acabam surgindo exigências que não deveriam caber ao professor, né? Ainda mais com o surgimento, com o escalonamento das crianças neurodivergentes, né? Que há lugares que não têm a estrutura adequada, mas ainda assim impõe a esse profissional que eles deem conta. Então, não é à toa que o índice de professores com quadro de burnout tenha crescido bastante nos últimos tempos. Então, assim, isso é um ponto muito importante. Então, esse movimento, essa dinâmica social, a gente consegue ver bem na escola como é que está acontecendo. E, quando você fala, não, a gente faz roda de conversa, a escola está também tentando ensinar como ser pai ou como ser uma mãe. Existe uma profissão surgindo aí, que é educação parental. Sim. É uma pós que está surgindo aí, né, para trabalhar a família nessas questões do desenvolvimento das crianças, tanto na escola como na vida social, né? E já está surgindo aí essa nova profissão, educação parental. Sim, e aí o que pode, né, explicar isso um pouco, talvez, políticas públicas eficientes, porque lei, eu entendo que nós temos leis robustas para dar conta, só que às vezes a eficiência e a eficácia para alcançar a ponta acaba não acontecendo. E trazendo para o que estava me perguntando, a presença de não só psicólogo, mas como assistente social, inclusive ontem foi votado na Câmara Municipal de São Luís um projeto, né, obrigando a implementação desses profissionais, e também tem uma lei estadual que fala sobre isso, sobre a efetivação em escolas públicas, né? Algumas escolas particulares já detêm, e as escolas públicas eu não tenho conhecimento, mas se tem é pouco. É importante que esse olhar multidisciplinar, porque cada um vai poder contribuir da sua forma, tem o contexto multi, tem o contexto interdisciplinar, né? Sim. Então, cada visão vai contribuindo. São áreas que vão pensar formas de lidar com esse processo de abandono, no caso específico. Porque também há muitas crianças adoecidas e a escola geralmente é o primeiro espaço onde é identificado algum tipo de situação. Né? Que Exatamente. detecta. Então, com esse olhar também para que haja uma formação para os profissionais que lá estão, porque infelizmente também acontece muito, né? Às vezes as pessoas, por N motivos ou por não ter uma qualificação adequada, acabam deixando passar e achando que aquele indivíduo ele não tem mais jeito, é um delinquente, e falta esse processo de imunização. Então, quando se tem esse olhar mais multi, né, agregando valor, então vai ajudar. Esse multidisciplinar é bem aqui que eu falo sobre a questão do paralelo em si. Por exemplo, nas maternidades, né, já visando esses problemas, tem, né, eu acho que deveria ou tem um acompanhamento de pais de primeira, né, que tem os seus primeiros filhos ali. Esse acompanhamento, a maternidade deve também trabalhar isso, né, em caso do acompanhamento gestacional, a família, paralelo, traçar isso socialmente. Aí entra a questão social, entra a questão psicológica, entra tudo isso. Eu acho que, por quê? Porque hoje a nossa geração, as nossas crianças, elas estão precisando por conta da disfuncionalidade familiar, né? As famílias estão, na verdade, pedindo socorro, porque há uma desestruturação, né? Há uma desestruturação dentro da família. E estão perdidos também. Então, eu acho que tem que haver esse cuidado também com a família, né? Um cuidado, um olhar, porque quem está lá? As crianças.
né? São eles responsáveis pelo futuro dessas crianças. Então, assim, a escola trabalha esse paralelo, o hospital trabalha esse paralelo, as igrejas trabalham. Vamos visualizar a família e ter cuidado da família. A sociedade como um todo, né? E esse é o Exato. assunto para o nosso próximo bloco. E no último bloco do Contraplano, a gente vai falar o que pode ser feito pela rede de apoio, por exemplo, e proteção às crianças e adolescentes, para que as futuras gerações vivenciem uma paternidade mais participativa. É já já no Contraplano. Estamos de volta com o Contraplano e agora, no último bloco, vamos discutir sobre o papel da sociedade como um todo e o que pode ser feito para que as futuras gerações possam usufruir de uma paternidade mais participativa. Então, continuando o seu pensamento, professora Mariene, você falou que a sociedade, igreja, escola, hospital, tudo que envolve a criança e o adolescente pode formar uma rede de apoio para que proteger essa criança e esse adolescente para que ele tenha uma vivência familiar saudável. Sim, é interessante, até porque a gente vê, né, essa necessidade dentro da escola. Como foi falado, a escola é a primeira a detectar, né, onde está o problema. A vivência da criança na escola diz muito sobre quem é aquele cidadãozinho ali. Então, o que acontece? É interessante que haja esse olhar em torno geral, né, no contexto geral, igreja, escola, hospitais, toda a sociedade. Porque, na verdade, como eu falei anteriormente, na verdade, o problema está realmente na família, porque a família ela é que constitui a sociedade. É da família que saem os profissionais, é da família que tem pessoas que vão se formar, que vão constituir a sociedade. Então, a gente vai paralisar, não ter cuidado com essa família e deixar que as coisas aconteçam sem ela. Né? No caso, eu tenho esse cidadão bem aqui, não interessa se a família está assim, está assado, então eu vou preparar ela para ser um médico, para ser um professor, para ser um engenheiro. De que forma? Se a família tem o seu papel principal. Né? Então, o nosso olhar deve também voltar para a família, para que a família tenha esse apoio e saiba cuidar dos seus, né? Das suas crianças. É a questão, né, que a nova profissão que está vindo aí, educação parental. Hoje, a profissão em alta é o psicólogo, o psiquiatra, por conta da ansiedade causada pelo corre do dia, né, muitas informações ao mesmo tempo. A nossa sociedade está nesse corre, não há tempo para as crianças, na verdade, né? Não há esse tempo. Há o dinheiro que chega e diz, está aqui meu filho, tudo para você, mas não há tempo de qualidade para convívio familiar, que essa é um remédio para a sociedade. Conselheira, você acha que o conselho ele pode atuar dentro dessa rede, fazendo um trabalho preventivo de orientação e informação, ou a quem cabe esse papel de também orientar os pais, especialmente o pai, sobre essa necessidade de trazer um amparo emocional, educativo e financeiro para essa criança e adolescente? Certo, o conselho com certeza, porque ele faz parte, né, do sistema de garantia de direitos, a sociedade, o poder público. A Constituição Federal, artigo 227, ela é a base do ECA. E eu vou só parafrasear aqui o que diz o ECA no artigo 4, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos, e aí vem, né, vida, saúde e tal. Então é a todos, e o Conselho Tutelar se encaixa. Né? Artigo 2 da LDB também diz que o ensino é responsabilidade da família e do Estado. Né? Então nós fazemos parte, né, nós fazemos parte do que está aqui. O Conselho Tutelar faz parte do que está aqui, a Assembleia faz parte do que está aqui, o psicólogo faz parte do que está aqui. Então, inicialmente, é o trabalho de prevenção, o trabalho de orientação, né, a respeito disso. E aí eu fico contente em estar debatendo isso para que a gente aqui não esqueça da figura, né, do pai, de como ele é importante. Por isso esse debate está acontecendo. Né? Porque na ausência dele fica ali um vazio, fica um buraco.
né, a figura do pai em uma família, ele é importante, assim também como o da mãe, né, e são insubstituíveis. Às vezes ele é presente. Ele é presente. São os filhos dos pais vivos. Vivos, né? isso. É o que resume essa discussão em volta hoje, o abandono afetivo, são filhos de pais vivos. E é só importante frisar também, antes que alguém se preocupe, conselheira, professora, psicólogo, eu trabalho, eu moro em outro estado, eu vou ser denunciado pelo abandono afetivo? Não é bem assim, né? Veja aí uma forma de dar essa assistência ao filho. E aqui, contribuindo com a fala da professora, às vezes esse aparelho aqui, ele nos aproxima, mas também nos distancia. Né? Hoje as famílias, poucos estão numa roda de alimentação sem o aparelho. Eles estão próximos, mas estão distantes, certo? Então, voltando aqui sobre o conselho, sim, o trabalho de conscientização, de orientação. Quando houver necessidade da notificação, né? Volto a repetir, não, mas eu vou falar aqui para desmistificar. O conselho tutelar não é inimigo de pai e mãe. Nunca foi. Eu já ia comentar sobre isso, porque quando a gente fala de conselho tutelar para um pai, ele pensa que ele vai ser julgado, que ele vai ser punido. Queremos tirar as crianças dele. O nome já está dizendo, né? Conselheiro. Conselho. Então tem essa entrave aí entre conselho e família. E nós não somos inimigos, né? Nós estamos aqui para que o direito dessa criança seja garantido. É para isso que nós estamos. Então, na falta, né, desse direito, aí nós temos que intervir, até porque a criança e adolescente, a criança é a prioridade absoluta. Doutor Mauro, a gente falou tanto aqui de amparo, atendimento, acolhimento psicológico, a criança que é a maior vítima. Mas um pai que faz esse abandono, ele também não precisa de um acolhimento ou um amparo psicológico? Isso não pode ser também resposta de uma infância, algum problema lá atrás que ele tenha sofrido ou nada justifica? Ou na sua concepção enquanto psicólogo, ele também precisa de ajuda, de escuta? Bom, poder pode, agora realmente não vai justificar, porque a gente está falando de outra vida, né? A gente está falando de outro projeto de vida que vai carregar essa marca. Se o pai, no caso específico, é um abandono afetivo paterno, ele toma essa decisão deliberadamente, entende que é deliberada essa decisão, o porquê ele faz isso não vai apagar o fato de que ele vai gerar uma questão na vida dessa criança. Ele não pode repetir um erro se ele tiver sofrido. Exatamente. Se for algo que tem alguma questão da história dele, das experiências passadas, das vivências que a pessoa teve, ok, que você trabalhe da forma que puder, fazendo acompanhamento, participando de outros momentos, para tentar compreender esse processo. Mas, de qualquer forma, a partir do momento que você, desde o momento da concepção, porque esse acompanhamento ele tem que vir desde a concepção, né? Até porque na gestação também é importante que esse pai esteja presente. E o que a gente vê muito são muitas mulheres que vão para esse processo de gestação sozinha, desamparada. Quando ela tem uma rede de apoio, ok, ótimo, mas quando não tem, piora mais ainda. E a criança, na vida intrauterina, ela já absorve certas emoções da mãe. Sim. Então, esse papel de pai, além da concepção criada do que é ser pai, começa ali, tanto é que a gente fala hoje genitor e pai, né? Genitor é o que concebe, mas pai é aquele que, além da concepção, ele participa de todo o processo. O pai é o que cria. Exatamente, tem todo o afeto, se dispõe àquele afeto. Não é que esse pai ou essa mãe não errem nesse processo, porque não tem uma receita, mas que estejam lá disponíveis para essa experiência. Então, assim, quando se entende esse papel, a importância, a responsabilidade, e eu falo responsabilidade simbólica e tem a responsabilidade civil, né? Mas para além da responsabilidade civil, tem que ter essa responsabilidade de quanto o pai se vê. Tem que ser genuína, né? Ser genuína, exatamente, para que possa garantir é uma palavra forte quando a gente fala de comportamento humano, mas possa influenciar positivamente no desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Então, assim, eu vejo que esse pai, e também a forma como a gente vai fazer essa criação, a forma que a gente vai trabalhar isso. Geralmente se impõe muito a maternidade para a mulher. E quando o pai faz o mínimo, e assim, se vangloria, mas ele é um super pai. Ele está ajudando. Ele fez, está né? ajudando, ele fez. Mas assim, gente, os desafios, claro que para a mãe tem uma diferença para o pai, o que é demandado de um e de outro, só que os dois são pais. Então, esse olhar da sociedade também reforça que o papel maior é da mãe, não é do pai. Ou seja, fica com um vínculo mais distante também. Isso aqui não é comigo. Aqui é um desabafo, eu acho tão estranho quando a pessoa fala assim, eu escuto muitas histórias, e eu escuto, você está grávida, eu não estou preparado para ser pai.
Sim, gente, não é questão de estar preparado ou não. Quem se preparou? Já está lá, Tem já que ser. aconteceu, já foi instituído. Aí já começa com a Entende? afetividade. A eu já mulher não amo. tem essa possibilidade, Ser né? humano é E assim, eu não estou preparado para ser mãe, não vou ser mãe. Então, assim, a gente vê que também que tem que ter esse letramento social em relação ao papel do homem e da mulher. Ou seja, as questões de gênero também atravessam essas circunstâncias. A legislação reforça que não basta ser pai, prover financeiramente. A presença, o cuidado e a participação na vida da criança são deveres legais. O abandono afetivo paterno traz sérias consequências para a vida toda. Portanto, lembre-se, o cuidado não é opcional, é uma obrigação legal. Então vamos às considerações finais de cada participante. Desde já eu já agradeço a presença de todos. E aí vamos começar com a conselheira, para encerrar esta edição do Contraplano. Bom, quero agradecer, né, ao convite, agradecer também ao meu colegiado que nos permitiu estar aqui. E volto a repetir, Conselho Tutelar não é inimigo da sociedade, não é inimigo de pai e mãe. Nós estamos aqui para trabalhar juntos com a escola, com o poder público, com a sociedade de forma geral. Então, que não seja necessário ter uma notificação aí na sua casa, exerça o seu papel pela qual você foi chamado de ser pai, porque você é importante na vida do seu filho, você é uma peça que se encaixa perfeitamente no histórico do seu filho, tá bom? Exerça o seu papel, cada um exercendo o seu papel, aí nós teremos uma sociedade diferente. Aliás, diferente do que nós estamos habituados, né? E assim nós desejamos ter uma sociedade melhor, cada um exercendo o seu papel, exercendo a sua função para a qual foi chamado. Professora Mariene. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E falar aos pais, né, que ser pai é um ato, né? É uma responsabilidade, é uma missão, é algo grandioso, maravilhoso, que vai contribuir para uma vida ali, que é o seu próprio filho. Entenda, ele está em desenvolvimento e é dependente de você. Então, assim, é interessante que haja esse cuidado, esse olhar, essa responsabilidade, esse compromisso com aquele ser, aquele novo ser que pertence a você. Doutor Mauro. Eu quero só frisar assim, aquela pessoa em desenvolvimento, ela tem como referência as primeiras pessoas que ela convive, que são a família, o pai e a mãe. Quando não vê a presença desse pai, muita coisa falta um letramento. Não é que a mãe não dê conta, não, mas às vezes a mãe precisa trabalhar, fica sobrecarregada, tem outras demandas sociais. E você gera um impacto, mesmo não falando nada, não fazendo nada, você pode gerar um impacto só com a ausência. E essa ausência ela pode acontecer dentro ou fora, ou não estando na convivência com essa criança. Então, é algo que a gente tem que pensar sobre a responsabilidade afetiva e quais são os tipos de pessoas que nós estamos jogando no mundo, lançando nesse mundo. O mundo tem muita demanda, há coisas muito boas, mas também há coisas muito ruins. E qual é o meu papel e a minha responsabilidade nesse lugar? Então, assim, se for a decisão de alguém, em algum momento, ser pai, entender que errar faz parte. O problema não é errar. O problema é simplesmente, deliberadamente, não assumir esse erro e continuar nesse projeto. Era só isso. E estamos chegando ao fim desta edição do Contraplano, agradecendo a participação de todos os nossos convidados. Este programa tem a produção e direção da jornalista Márcia Macieira. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela sua atenção. Tchau, tchau.